Desesperada para salvar o pai doente e a mãe adoecida, ela enfrenta o desprezo de um empresário impiedoso. Mesmo humilhada e sobrecarregada, mostra um talento mecânico tão raro quanto sua coragem. E sem perceber, torna-se a engrenagem que faltava para mover não só uma máquina, mas toda uma consciência. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Na periferia de Diadema, região industrial da Grande São Paulo, o sol mal havia nascido quando Dona Célia já estava de pé, preparando café forte numa cozinha pequena, mas impecavelmente organizada. O cheiro do pão quentinho que ela assava todas as manhãs impregnava o ar, misturando-se ao aroma característico da fábrica próxima, que despejava constantemente uma fumaça cinzenta no céu da comunidade do Jardim Esperança. "Sofia! Acorda, minha filha! Seu pai já está saindo!" gritou Célia enquanto arrumava a mesa para o café da manhã. Sofia Ribeiro, uma menina de apenas 8 anos com cabelos cacheados negros e olhos castanhos profundos, despertou num sobressalto. Dormia num colchão no chão do único quarto da casa simples de alvenaria inacabada. Levantou-se rapidamente, esfregando os olhos e correndo para abraçar seu pai, Joaquim Ribeiro, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil, apesar das dificuldades. "Bom dia, minha pequena engenheira", disse Joaquim erguendo a filha nos braços. "Vai chegar atrasado na fábrica, Joaquim. O senhor Mendonça não vai gostar nada", alertou Célia enquanto servia o café. Sofia adorava aqueles momentos matinais. Eram sagrados. Seu pai sempre contava histórias sobre as enormes máquinas que operava na Metalúrgica Progresso, a maior fábrica da região. Ele trabalhava lá há mais de 15 anos, desde antes da fábrica ser comprada pelo atual dono, Ricardo Mendonça. "Pai, hoje você vai me explicar como funciona o sistema hidráulico da prensa?", perguntou Sofia, com os olhos brilhando de curiosidade. Joaquim sorriu, admirado pelo interesse da filha. Desde pequena, Sofia demonstrava uma fascinação incomum por mecânica e engenharia. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas, ela preferia desmontar relógios velhos e pequenos aparelhos domésticos quebrados que o pai trazia para casa. "Claro, minha filha, hoje à noite desenho tudo direitinho para você", prometeu, terminando rapidamente seu café. "Agora preciso ir. Se chegar atrasado de novo, o Mendonça é capaz de me demitir." Ricardo Mendonça era conhecido em toda Diadema como um homem implacável. Herdeiro de uma fortuna considerável, havia transformado a antiga fábrica familiar em um império. Alto, sempre vestido com ternos caros e com um relógio de ouro no pulso, ele raramente falava com os funcionários. Quando o fazia, era para cobrar ou criticar. Seu lema, repetido constantemente em reuniões com a gerência, era simples: quem não produz não serve. Enquanto Joaquim se apressava pela rua de terra em direção à fábrica, Sofia seguia em direção oposta, rumo à escola municipal Jardim Esperança. A menina era aluna exemplar, mesmo com as condições precárias da escola. Seu caderno, sempre organizado, estava repleto de desenhos de engrenagens e sistemas mecânicos que o pai lhe ensinava. "Sofia é um prodígio", dizia sempre a professora Conceição aos outros docentes. Se tivesse oportunidade, essa menina chegaria longe. Naquela manhã, entretanto, o destino preparava uma reviravolta inesperada para a família Ribeiro. Enquanto Joaquim trabalhava incansavelmente na operação da gigantesca prensa hidráulica, principal equipamento da fábrica, Ricardo Mendonça realizava uma inspeção surpresa no galpão principal. "Ribeiro!", gritou Mendonça, aproximando-se da estação de trabalho de Joaquim. "Esta peça está com 2 milímetros fora do padrão. É inaceitável." "Desculpe, senhor Mendonça", respondeu Joaquim, enxugando o suor da testa. "A válvula de pressão está oscilando desde ontem. Avisei a manutenção, mas eles..." "Não quero ouvir desculpas", interrompeu Mendonça, os olhos frios fixos em Joaquim. "Quero resultados. Esta fábrica não paga salários para ouvir lamentações. Ajuste essa máquina imediatamente, ou encontrarei alguém competente para fazê-lo." Os outros operários baixaram a cabeça, fingindo concentração em suas próprias tarefas. Todos ali dependiam daquele emprego e sabiam que contestar Mendonça significava arriscar o sustento de suas famílias. Joaquim, humilhado, mas resiliente, apenas assentiu e voltou ao trabalho. Suas mãos tremiam levemente,
enquanto ajustava os controles da máquina. O dia transcorreu lentamente, com o peso das palavras do patrão sobre seus ombros. À noite, quando finalmente retornou para casa, exausto, encontrou Célia e Sofia aguardando-o com um jantar simples: arroz, feijão e um pouco de linguiça frita. O sorriso de Sofia iluminou seu rosto cansado. "Pai, olha o que eu desenhei na escola hoje", exclamou a menina, mostrando um desenho colorido de uma máquina que se assemelhava à prensa hidráulica da fábrica. "Está lindo, minha filha", respondeu Joaquim, sentando-se à mesa. "Você capturou perfeitamente o sistema de válvulas." A noite seguiu tranquila, com Joaquim cumprindo sua promessa de explicar para Sofia como funcionava o sistema hidráulico da prensa. Usando lápis e papel, ele desenhou esquemas simples, que a menina absorvia com facilidade surpreendente. "Veja, Sofia, tudo se resume à pressão. Quando o fluido é comprimido neste ponto, a força se multiplica aqui", explicava pacientemente. Célia observava a cena com um misto de orgulho e preocupação. Ela deveria estar brincando como as outras crianças, pensava, enquanto lavava a louça do jantar. Mas, no fundo, sabia que Sofia não era como as outras crianças. Havia algo especial nela, uma capacidade de entender o mundo das máquinas que desafiava sua idade. Por volta das 10 da noite, quando Sofia já dormia, Joaquim e Célia conversavam em voz baixa na cozinha. "Mendonça me humilhou hoje na frente de todos", desabafou Joaquim. 15 anos de dedicação, e ele me trata como um iniciante qualquer. "Aquele homem não tem coração", respondeu Célia segurando a mão do marido. "Dizem que desde que a esposa o abandonou, ficou ainda mais amargo. Não sei quanto tempo mais consigo aguentar aquele lugar", confessou Joaquim. "Mas com o desemprego como está, e as contas se acumulando..." O silêncio que se seguiu foi interrompido por um barulho na porta dos fundos. Joaquim levantou-se de um salto. "Fique aqui", sussurrou para Célia, pegando um pedaço de madeira que usava para pequenos concertos. Cautelosamente ele se aproximou da porta. O barulho continuou, agora mais intenso. Alguém estava tentando forçar a entrada. Joaquim segurou firmemente o pedaço de madeira, enquanto Célia, assustada, correu para o quarto para proteger Sofia. Subitamente, a porta cedeu com um estrondo. 2 silhuetas escuras invadiram a casa. Joaquim, num ato de coragem desesperada, avançou contra os invasores. Houve uma luta breve e violenta. Um dos homens empurrou uma estante pesada sobre Joaquim, que caiu ao chão com um gemido de dor. "Pai!" gritou Sofia, acordada pelo barulho e correndo para a sala. Os invasores, assustados com os gritos e percebendo que não havia nada de valor para roubar, fugiram rapidamente pela mesma porta que haviam arrombado. Célia correu para o marido, que estava caído no chão respirando com dificuldade. "Joaquim! Meu Deus, Joaquim!" Sofia, paralisada de medo, observava a cena com os olhos arregalados. Seu pai, sempre forte e inabalável, agora gemia de dor, incapaz de se levantar. Chama uma ambulância", murmurou Joaquim, antes de perder a consciência. As horas seguintes foram um borrão confuso para Sofia. Vizinhos acorreram ao ouvir os gritos. Uma ambulância chegou, levando Joaquim para o Hospital Municipal de Diadema. Célia, chorando desesperadamente, foi junto, deixando Sofia aos cuidados da vizinha, Dona Jurema. "Vai ficar tudo bem, minha filha", repetia Dona Jurema, sem muita convicção. Seu pai é forte como um touro. Mas no fundo de seu coração, Sofia sabia que nada seria como antes. Enquanto olhava pela janela da casa de Dona Jurema, podia ver ao longe as luzes da metalúrgica Progresso, brilhando na noite, indiferentes ao drama que sua família vivia. Lá, as máquinas continuavam funcionando, implacáveis como seu proprietário, Ricardo Mendonça. A notícia sobre o estado de Joaquim não era nada animadora. 3 costelas quebradas, uma delas perfurando levemente o pulmão, exigindo repouso absoluto por pelo menos 2 meses. No pequeno apartamento do conjunto habitacional Jardim Esperança, Célia chorava silenciosamente enquanto preparava um chá de erva cidreira. Sofia, sentada à mesa da cozinha, rabiscava distraidamente em seu caderno de desenhos. "Mãe, como vamos pagar os remédios do pai?" perguntou a menina, com uma maturidade que contrastava com seus 8 anos de idade. Célia enxugou as lágrimas rapidamente.
tentando esconder a preocupação. Não se preocupe, minha filha. Deus proverá. Mas a realidade era dura demais para ser mascarada com frases de conforto. O salário de Joaquim era o único sustento da família. Sem ele, não apenas os medicamentos ficariam inacessíveis, mas também o aluguel, a comida, as contas básicas. O sistema público de saúde cobriria parte do tratamento, mas os medicamentos mais caros e específicos teriam que ser comprados. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Seus pensamentos iam e vinham, procurando uma solução para o problema que se abatia sobre sua família. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia ousada, quase impossível, mas que crescia como uma semente teimosa em solo árido. Na manhã seguinte, ao invés de seguir para a escola, Sofia tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Vestiu sua melhor roupa, um vestido azul simples, porém limpo e passado, e penteou cuidadosamente os cabelos cacheados. "Aonde você vai tão arrumada?" perguntou Célia, surpresa ao ver a filha pronta tão cedo. "Vou resolver nosso problema, mãe", respondeu Sofia com determinação. "Confie em mim." Antes que Célia pudesse protestar, Sofia já estava a caminho da metalúrgica Progresso. O caminho que tantas vezes fizera ao lado do pai, agora parecia mais longo e intimidador. A enorme estrutura da fábrica se erguia contra o céu cinzento de Diadema, como uma fortaleza de concreto e aço. Na entrada, o segurança seu Expedito a reconheceu imediatamente. "Sofia, o que faz aqui, menina?" "Seu pai, preciso falar com o senhor Mendonça", interrompeu Sofia com voz firme, apesar do coração acelerado. "É urgente." Expedito coçou a cabeça, indeciso. "Menina, o senhor Mendonça não atende nem os gerentes sem hora marcada, quanto mais..." "Por favor, seu Expedito", insistiu Sofia, os olhos brilhando de determinação. "É sobre meu pai. Ele está no hospital." Algo na postura da pequena Sofia tocou o coração do velho segurança. Após um momento de hesitação, ele assentiu. "Espere aqui. Vou ver o que posso fazer." 20 minutos depois, para a surpresa de todos os funcionários que passavam pelo saguão da administração, Sofia era conduzida ao escritório de Ricardo Mendonça no último andar do prédio principal. O escritório era amplo, com grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de toda a fábrica. Mendonça estava sentado atrás de uma mesa imponente de madeira maciça, lendo alguns relatórios. "Então você é a filha do Ribeiro", disse ele, sem levantar os olhos dos papéis. Sua voz era fria, metálica. "O que quer?" Sofia engoliu em seco, mas manteve-se firme. "Meu pai está no hospital, senhor Mendonça. Ele foi atacado tentando proteger nossa casa." "Lamentável", respondeu Mendonça secamente, finalmente olhando para Sofia. "Mas o que isso tem a ver comigo ou com minha fábrica?" "Ele vai precisar ficar 2 meses de repouso. Os médicos disseram que se ele voltar ao trabalho antes disso, pode ficar muito pior." Mendonça recostou-se na cadeira, analisando a menina à sua frente. Havia algo na postura dela, na maneira como se expressava, que não era comum em crianças da sua idade. "Entendo sua preocupação, mas a fábrica não é uma instituição de caridade. Seu pai receberá o auxílio-doença conforme a lei, e seu cargo estará ocupado por outra pessoa quando retornar. Se retornar." A frieza calculada daquelas palavras atingiu Sofia como um golpe físico. Ela sabia que o auxílio-doença seria insuficiente para cobrir todas as despesas, especialmente os medicamentos caros que o pai precisaria. "Senhor Mendonça, eu vim me oferecer para trabalhar no lugar do meu pai", disse Sofia, as palavras saindo quase num impulso. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Mendonça fitou a menina com uma mistura de surpresa e incredulidade. "Você? Trabalhar aqui?" Um riso seco e desdenhoso escapou de seus lábios. "Você tem o quê, 7 anos?" "8, senhor. E conheço as máquinas. Meu pai me ensinou tudo sobre elas." Mendonça levantou-se de sua cadeira e caminhou até a janela, observando o movimento da fábrica abaixo. O absurdo daquela proposta o divertia de um modo perverso. Uma criança trabalhando numa metalúrgica era risível, ilegal, impossível. Mas algo na determinação daquela menina o intrigava. Havia uma força naqueles olhos infantis que lembrava alguém de seu passado. "Você sabe que é contra a lei empregar crianças, não sabe?" perguntou ele,
ainda de costas para Sofia. Sei, senhor. Mas sei também que meu pai vai perder o emprego e que minha família vai passar necessidade sem o salário dele. Mendonça virou-se, encarando Sofia. E o que exatamente você acha que pode fazer aqui, menina? Posso ajudar na manutenção. Conheço cada peça das máquinas principais. Meu pai me ensinou tudo. Um novo sorriso, desta vez mais calculista, surgiu no rosto de Mendonça. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Não poderia empregar oficialmente a menina, claro, mas poderia usá-la como um experimento. Havia aquela máquina alemã, a prensa hidráulica automatizada, parada há semanas. Nenhum técnico conseguira diagnosticar o problema. A produção estava atrasada, contratos em risco. Venha comigo, ordenou Mendonça, dirigindo-se à porta do escritório. Sofia o seguiu, o coração batendo forte. Atravessaram a passarela que ligava o prédio administrativo ao galpão principal da fábrica. O barulho era ensurdecedor. Máquinas pesadas funcionando, metal sendo cortado, marteladas ritmadas, vozes gritando instruções. Chegaram a uma área isolada por fitas de segurança. No centro, imponente como um gigante adormecido, estava a maior máquina que Sofia já vira. A prensa hidráulica importada da Alemanha, o orgulho da metalúrgica Progresso. Ou pelo menos deveria ser, se não estivesse parada há quase um mês. Esta máquina custou 2 milhões de reais, explicou Mendonça, apontando para o equipamento silencioso. Veio da Alemanha há 6 semanas. Funcionou por 2 dias e depois parou. Enviaram técnicos, engenheiros, especialistas. Ninguém conseguiu fazer esta beleza voltar a funcionar. Sofia olhava fascinada para a gigantesca estrutura de aço. Era muito maior e mais complexa que qualquer coisa que seu pai havia lhe mostrado nos desenhos, mas os princípios básicos deveriam ser os mesmos. Seu desafio, pequena gênia, é este, continuou Mendonça com um tom de zombaria. Se você conseguir fazer esta máquina funcionar, seu pai manterá o emprego. Mais que isso, receberá o salário integral durante sua recuperação. Os olhos de Sofia brilharam de esperança. Mas, acrescentou Mendonça, o sorriso cruel retornando aos seus lábios. Se falhar o que é praticamente certo, quero que você e seu pai entendam de uma vez por todas que não há lugar para incompetentes nesta fábrica. Ele será demitido imediatamente, sem nenhuma compensação além do exigido pela lei. A crueldade daquela proposta era evidente. Mendonça estava se divertindo com a situação, certo de que a menina falharia. Era uma forma de humilhar Joaquim através de sua filha, de provar que suas queixas sobre a máquina com defeito eram apenas desculpas de um trabalhador preguiçoso. Quanto tempo eu tenho? Perguntou Sofia, a voz trêmula, mais decidida. Até o final do dia. Digamos 6 horas, respondeu Mendonça, consultando seu relógio de ouro. Algum problema? Sofia engoliu em seco. 6 horas para consertar uma máquina que especialistas não conseguiram em semanas? Era quase impossível, mas não tinha escolha. Nenhum problema, senhor. Mendonça chamou o supervisor do setor, um homem de meia idade chamado Ademar, conhecido por sua lealdade cega ao patrão. Ademar, esta é Sofia, filha do Ribeiro. Ela acha que pode consertar nossa prensa alemã. Dê a ela as ferramentas que precisar e deixe-a trabalhar. Quero ser informado de qualquer progresso. Ademar olhou para a menina com desconfiança, mas assentiu obedientemente. Sim, senhor. Enquanto Mendonça se afastava, Sofia podia ouvir sua risada ecoando pelo galpão. Outros operários começaram a se aproximar, curiosos com a presença da criança. O que está acontecendo, Ademar? Perguntou um deles. Parece que temos uma nova engenheira, respondeu Ademar sarcasticamente. A filha do Ribeiro vai consertar a prensa alemã. Risos nervosos percorreram o grupo. Todos sabiam que aquela máquina havia derrotado os melhores técnicos da região. Sofia sentiu o peso dos olhares sobre ela. Alguns de pena, outros de divertimento cínico, mas também notou alguns olhares de esperança discreta, trabalhadores que conheciam e respeitavam seu pai e sabiam da injustiça que estava sendo cometida. Vou precisar de uma escada, disse ela a Ademar, ignorando os olhares, e uma lanterna pequena, que as plantas da máquina se tiverem. Ademar ergueu as sobrancelhas, surpreso com a segurança da menina. Sem dizer palavra, ordenou que um aprendiz trouxesse o solicitado. Quando ficou sozinha com a máquina, Sofia sentiu o medo finalmente se instalar.
E se não conseguisse? E se seu pai perdesse o emprego por causa dela? Respirou fundo, lembrando-se das palavras que Joaquim sempre repetia. O medo é normal, Sofia. Coragem é seguir em frente, mesmo com medo. Com a lanterna na mão e as plantas espalhadas no chão, Sofia começou a examinar metodicamente a enorme estrutura de aço. Tinha 6 horas para realizar um milagre, 6 horas para salvar o emprego de seu pai e o futuro de sua família. O relógio da fábrica marcava 10 horas da manhã quando Sofia iniciou sua inspeção minuciosa da prensa hidráulica alemã. O tempo parecia correr mais rápido que o normal, enquanto a menina estudava as plantas técnicas com uma concentração incomum para sua idade. Ao longe, Ademar e outros funcionários a observavam, alguns com sorrisos debochados, outros com genuína curiosidade. "Quanto tempo você acha que o patrão vai deixar essa brincadeira continuar?" perguntou um dos mecânicos a Ademar. "Até ele se cansar", respondeu o supervisor, cruzando os braços. "Mendonça está apenas se divertindo às custas da família do Ribeiro." Sofia ignorava os comentários. Toda sua atenção estava voltada para a gigantesca máquina à sua frente. Seus olhos percorriam cada tubo, cada conexão, cada válvula, buscando algo que os técnicos e engenheiros pudessem ter deixado passar. As lições do pai ecoavam em sua memória. "Sofia, uma máquina é como um corpo. Se uma parte pequena falha, todo o organismo para de funcionar." Após quase 2 horas de inspeção visual, Sofia pediu a escada para examinar o sistema hidráulico principal, localizado na parte superior da prensa. Subiu cautelosamente, enquanto Ademar observava com um misto de preocupação e ceticismo. "Cuidado aí em cima, menina. Se você cair, o patrão vai me culpar", alertou ele. Sofia não respondeu. Estava completamente absorvida pela investigação. Com a pequena lanterna que lhe haviam fornecido, iluminava cada centímetro do complicado sistema de tubos e válvulas que controlavam a pressão da máquina. Foi então que notou algo. Numa válvula quase escondida, praticamente inacessível sem desmontar grande parte da estrutura, havia uma rachadura minúscula. Era tão pequena que seria quase impossível detectá-la sem uma observação extremamente cuidadosa. "Achei!" exclamou Sofia, descendo rapidamente da escada. Ademar aproximou-se, cético. "Achou o quê?" "A válvula de compensação de pressão está rachada. É pequena, mas suficiente para comprometer todo o sistema", explicou Sofia, apontando para o desenho na planta. "Quando a pressão atinge o ponto máximo, o fluido escapa por essa rachadura e o sistema perde força. É por isso que a máquina funcionou por 2 dias e depois parou. A rachadura deve ter se formado durante esse período inicial de operação." O supervisor franziu o senho, surpreso com a explicação técnica vinda de uma criança de 8 anos. "E como você sabe disso tudo?" "Meu pai me ensinou. Ele sempre diz que o sistema hidráulico é como o sistema circulatório do corpo humano. Se há um vazamento, mesmo pequeno, a pressão cai e o sistema falha." Outros mecânicos se aproximaram, intrigados com a descoberta da menina. Um deles, Severino, homem de meia idade que trabalhava na fábrica há mais tempo que o próprio Mendonça, pediu para subir e verificar. Após alguns minutos de inspeção cuidadosa, Severino desceu da escada com uma expressão de espanto. "A menina está certa. Tem uma rachadura minúscula na válvula de compensação. É inacreditável que ela tenha encontrado isso." Um burburinho percorreu o grupo de trabalhadores. A filha de Joaquim Ribeiro, uma criança de 8 anos, havia encontrado um problema que engenheiros e técnicos especializados não conseguiram detectar. "E agora?" perguntou Ademar, ainda não totalmente convencido. "Precisamos encomendar uma nova válvula da Alemanha? Isso vai levar semanas." Sofia mordeu o lábio pensativa. "Não necessariamente. Podemos fazer um reparo provisório." "Um reparo provisório?" repetiu Ademar incrédulo. "Como?" "Precisamos selar a rachadura de alguma forma", explicou Sofia. "Algo que resista à pressão e à temperatura do fluido hidráulico." Severino coçou a barba grisalha, pensativo. Talvez uma resina epóxi de alta resistência? "Temos no almoxarifado para reparos emergenciais em outras máquinas." Sofia assentiu entusiasmada. "Isso pode funcionar, mas precisamos limpar perfeitamente a área antes de aplicar, senão não vai aderir direito." Ademar olhou de Sofia para Severino,
e depois para os outros trabalhadores que se aglomeravam ao redor. A situação era surreal. Uma criança estava liderando uma operação de reparo em uma máquina de 2 milhões de reais. Isso é loucura, murmurou ele. Se algo der errado, Mendonça vai nos matar. E se der certo? Questionou Severino. Se a menina estiver certa, podemos colocar a máquina para funcionar hoje mesmo. Pense no que isso significa para a produção. E para o pai dela. Após um momento de hesitação, Adhemar assentiu. Vão buscar a resina epóxi e as ferramentas necessárias. Severino, você supervisiona o procedimento. Vou informar o Sr. Mendonça sobre o que encontramos. Enquanto Severino e outros mecânicos preparavam os materiais para o reparo, Adhemar dirigiu-se ao escritório de Ricardo Mendonça. O empresário recebeu a notícia com um sorriso desdenhoso. Uma rachadura na válvula? E a menina acha que pode consertar isso com resina epóxi? É ainda mais absurdo do que eu imaginava, comentou Mendonça, levantando-se de sua cadeira. Vou ver esse espetáculo com meus próprios olhos. Quando Mendonça chegou ao galpão, encontrou uma cena inusitada. Os trabalhadores haviam formado um círculo em torno da prensa, observando atentamente, enquanto Sofia, em cima da escada, orientava Severino sobre a aplicação da resina na válvula danificada. Um pouco mais à esquerda, seu Severino. Precisamos cobrir toda a rachadura de maneira uniforme, instruía a menina com uma seriedade que contrastava com sua aparência frágil. Mendonça observou a cena com os braços cruzados, um sorriso irônico nos lábios. Parece que encontramos nossa nova engenheira-chefe, comentou sarcasticamente, fazendo com que alguns funcionários rissem nervosamente. Sofia ignorou o comentário, mantendo o foco total no reparo. Após a aplicação da resina, era necessário esperar que secasse completamente antes de testar o sistema. Quanto tempo até essa solução caseira estar pronta? Perguntou Mendonça, o tom de deboche evidente. A resina epóxi de alta resistência leva aproximadamente 2 horas para atingir 80% de cura, respondeu Sofia, descendo da escada. Mas para a segurança, deveríamos esperar pelo menos 3 horas antes de pressurizar o sistema. 3 horas? Mendonça consultou seu relógio. Isso nos levaria até às 4 da tarde. Você tem até às 5 para fazer esta máquina funcionar, lembra-se? Ou o acordo está cancelado. 2 horas e meia devem ser suficientes, senhor, respondeu Sofia, com uma confiança que impressionou até mesmo Mendonça. Às 3:30 podemos iniciar os testes preliminares. O empresário estreitou os olhos, estudando a menina à sua frente. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma mistura de inteligência, coragem e determinação que não era comum em adultos, quanto mais em uma criança. Muito bem, então. Às 3:30 estarei aqui para testemunhar seu milagre de engenharia, disse ele antes de se retirar, deixando para trás um rastro de tensão e expectativa. As horas seguintes foram de espera ansiosa. Sofia aproveitou o tempo para estudar mais a fundo as plantas da máquina e entender melhor o procedimento de inicialização. Severino e outros mecânicos mais experientes explicavam pacientemente cada detalhe, impressionados com a capacidade de absorção da menina. É inacreditável, comentou um deles. Ela entende de hidráulica melhor que muitos técnicos formados. Às 3:30 em ponto, Ricardo Mendonça retornou ao galpão, acompanhado por alguns executivos da empresa. A notícia de que uma criança havia potencialmente resolvido o problema da máquina alemã se espalhou rapidamente pela fábrica, atraindo a curiosidade de todos. Estamos prontos para o teste? Perguntou Mendonça, posicionando-se estrategicamente para observar o procedimento. Sofia assentiu, séria. Vamos iniciar com pressão mínima e aumentar gradualmente, monitorando a válvula reparada. Severino posicionou-se no painel de controle, seguindo as orientações de Sofia. Outros mecânicos se distribuíram em pontos estratégicos, prontos para intervir caso algo desse errado. Iniciando o sistema hidráulico, anunciou Severino, acionando os comandos iniciais. O som do motor hidráulico encheu o galpão, enquanto todos observavam tensamente. Os medidores de pressão começaram a subir lentamente. 10%, 20%, 30% de pressão, relatava Severino, olhando alternadamente para os medidores e para Sofia. A menina mantinha os olhos fixos na área reparada, buscando qualquer sinal de vazamento.
Até o momento, a resina epóxi parecia estar segurando. 50%, 60%. A tensão era palpável. Alguns funcionários seguravam a respiração. Mendonça observava com os olhos estreitados, uma expressão indecifável no rosto. 80%, 90%, 100% de pressão operacional. Um silêncio momentâneo se seguiu, quebrado apenas pelo zumbido constante do sistema hidráulico funcionando em plena capacidade. A válvula reparada estava segurando perfeitamente. Teste de funcionamento, ordenou Sofia, sua voz infantil contrastando com a autoridade que emanava. Severino acionou os comandos e a enorme prensa começou a se mover, executando seu ciclo de operação com perfeição. O metal se dobrava sob a pressão imensa, formando as peças conforme o programado. Um sorriso iluminou o rosto de Sofia ao ver a máquina funcionando. Ao seu redor, os trabalhadores explodiam em aplausos e exclamações de surpresa e admiração. Mesmo Ademar, sempre cético, não conseguia esconder o espanto. Ricardo Mendonça permaneceu imóvel, observando a cena com uma expressão ilegível. A máquina que havia derrotado especialistas renomados agora funcionava perfeitamente graças a uma criança de 8 anos e uma solução improvisada. Impressionante, admitiu finalmente aproximando-se de Sofia. Devo reconhecer que você me surpreendeu, menina. Sofia encarou o empresário, sem demonstrar medo ou intimidação. Isso significa que meu pai mantém o emprego e receberá o salário durante a recuperação? Um sorriso frio surgiu nos lábios de Mendonça. Um acordo é um acordo. Seu pai manterá o emprego e receberá o salário. Mas ele fez uma pausa calculada. Esse reparo é provisório. Quanto tempo você acha que vai durar? Com o uso normal, alguns dias, talvez uma semana, respondeu Sofia honestamente. Tempo suficiente para encomendar e substituir a válvula original. Uma semana. Mendonça olhou ao redor para os trabalhadores que ainda celebravam o feito da menina. Então voltou-se novamente para Sofia. Tenho uma nova proposta para você. Os funcionários próximos silenciaram, atentos ao que viria a seguir. Venha trabalhar aqui durante a recuperação do seu pai. Não oficialmente, claro, seria ilegal. Mas como consultora, ajudante, o que você preferir chamar. Um burburinho percorreu o grupo de trabalhadores. Era uma proposta inesperada, especialmente vinda de alguém como Ricardo Mendonça. Qual seria minha função exata? Perguntou Sofia cautelosa. Manutenção, respondeu Mendonça. Especificamente na seção de equipamentos antigos. Temos máquinas que estão dando problemas há meses. Se você conseguiu consertar esta, ele apontou para a prensa alemã. Talvez possa fazer o mesmo com as outras. Sofia hesitou. A proposta era tentadora. Significava dinheiro para os remédios do pai, para o aluguel, para a comida. Mas também significava abandonar temporariamente a escola, trabalhar em um ambiente potencialmente perigoso. Como se lesse seus pensamentos, Mendonça acrescentou. Você viria apenas no período da tarde depois da escola. 4 horas por dia, 5 dias por semana. Pagamento em dinheiro ao final de cada semana. A menina olhou para os trabalhadores ao seu redor. Viu esperança em seus olhos, não apenas pela máquina consertada, mas por algo mais, como se sua presença ali representasse uma mudança, uma possibilidade de algo melhor. Aceito, respondeu finalmente, mas com uma condição. Mendonça ergueu as sobrancelhas, surpreso com a audácia. E qual seria? Quero visitar meu pai no hospital hoje, agora, para contar a ele que consegui consertar a máquina e que ele não vai perder o emprego. Um silêncio tenso se instalou. Ninguém jamais ousava impor condições a Ricardo Mendonça. Todos esperavam uma explosão de fúria, uma recusa veemente. Para surpresa geral, incluindo a própria Sofia, o empresário assentiu lentamente. Muito bem. Ademar irá levá-la ao hospital agora mesmo. Amanhã, às 2 da tarde, quero você aqui pronta para o trabalho. Enquanto Sofia seguia Ademar em direção à saída, sentiu os olhares admirados dos trabalhadores. Havia feito o impossível naquele dia. Não apenas consertado uma máquina complexa, mas também, de alguma forma, começado a mudar algo dentro daquela fábrica fria e impessoal. No caminho para o hospital no carro de Ademar, Sofia olhou pela janela para a cidade cinzenta de Diadema. Por um breve momento, permitiu-se sorrir. Havia muito trabalho pela frente, desafios enormes,
mas pela primeira vez em dias, sentia que havia esperança. A notícia da façanha de Sofia correu rapidamente pelo Hospital Municipal de Diadema. Quando Ademar e a menina chegaram ao quarto onde Joaquim estava internado, encontraram Célia ao lado da cama, segurando a mão do marido. O rosto abatido da mulher se iluminou ao ver a filha. Sofia, graças a Deus. Fiquei tão preocupada quando a professora Conceição me ligou, dizendo que você não tinha ido à escola hoje. Sofia correu para abraçar a mãe, enquanto Ademar permanecia constrangido na porta do quarto. Mãe, eu consegui. Consertei a máquina da fábrica e o pai não vai perder o emprego, exclamou a menina, os olhos brilhando de excitação. Joaquim, ainda pálido e visivelmente debilitado, franziu o senho. Do que você está falando, filha? Que história é essa? Foi então que Ademar deu um passo à frente, tirando o boné surrado que sempre usava. É verdade, Ribeiro. Sua filha fez algo incrível hoje. Conseguiu identificar um problema na prensa hidráulica alemã que nem os técnicos especializados tinham descoberto. E mais que isso, consertou a máquina com uma solução provisória que está funcionando perfeitamente. A expressão de Joaquim era um misto de confusão, surpresa e orgulho. Sofia, você foi à fábrica? A menina assentiu, um pouco receosa da reação do pai. Eu precisava fazer algo, pai. O senhor Mendonça ia demitir você porque você não podia trabalhar. Então eu fui lá e me ofereci para trabalhar no seu lugar. E o mais impressionante, continuou Ademar, é que o patrão, depois de ver o que ela fez, ofereceu um acordo. Ela vai trabalhar algumas horas por dia na manutenção, e você, Ribeiro, vai continuar recebendo seu salário integral durante toda a recuperação. Célia levou as mãos à boca, incrédula. Conhecia bem a reputação de Ricardo Mendonça, um homem frio, calculista, incapaz de um gesto de generosidade. Isso é verdade? Perguntou ela, olhando de Ademar para Sofia. É sim, senhora, confirmou o supervisor. Nunca vi nada igual em todos os meus anos na metalúrgica Progresso. Sua filha não só consertou a máquina como, de alguma forma, parece ter despertado algo diferente no patrão. Joaquim tentou se sentar na cama, gemendo de dor com o esforço. Célia rapidamente o ajudou, ajustando os travesseiros atrás de suas costas. Sofia, venha aqui, chamou ele, estendendo a mão para a filha. A menina se aproximou um pouco apreensiva. Temia que o pai ficasse bravo por ela ter ido à fábrica sem permissão, por ter se exposto ao perigo. Para sua surpresa, Joaquim a puxou para um abraço cuidadoso, evitando pressionar suas costelas quebradas. Minha pequena engenheira, murmurou ele, a voz embargada pela emoção. Você é incrível, sabia? Mas também é muito teimosa e imprudente. Sofia sorriu aliviada. É igual ao pai. A família compartilhou um momento de riso, a tensão dos últimos dias momentaneamente esquecida. Ademar, sentindo-se um intruso naquela cena íntima, pigarreou. Bom, preciso voltar à fábrica. Só vim trazer Sofia para dar as notícias como o patrão ordenou. Obrigado, Ademar, disse Joaquim com sinceridade, por trazer minha filha e por ajudá-la na fábrica. O supervisor deu de ombros um pouco constrangido. Foi ela quem nos ajudou, Ribeiro. Aquela máquina parada estava custando uma fortuna em produção perdida. Depois que Ademar se foi, Joaquim ficou sério novamente. Sofia, estou orgulhoso do que você fez, mas também preocupado. Uma fábrica não é lugar para uma criança. É perigoso. E você deveria estar na escola, estudando. Vou continuar estudando, pai, garantiu Sofia. O acordo é que eu vá à fábrica apenas 4 horas por dia, depois da escola, e só até você se recuperar e poder voltar ao trabalho. Célia e Joaquim trocaram olhares preocupados. Não era uma situação ideal, mas diante das circunstâncias, contas a pagar, remédios caros, a recuperação incerta, parecia a melhor opção disponível. Prometa que vai ter cuidado, pediu Célia, segurando as mãos da filha. Que vai obedecer às regras de segurança e não vai se arriscar. Prometo, mãe. No dia seguinte, fiel à sua palavra, Sofia foi para a escola pela manhã e, à tarde, apresentou-se na metalúrgica Progresso. Usando um macacão de trabalho que seu Severino havia improvisado para ela, diminuindo uma peça velha, a menina era uma visão curiosa no ambiente rústico da fábrica. Uma criança em meio às enormes máquinas e aos trabalhadores calejados. Ricardo Mendonça a esperava na seção de equipamentos antigos,
onde algumas das máquinas mais antigas e problemáticas da fábrica estavam instaladas. O barulho era ensurdecedor, o calor intenso, o ar carregado de poeira metálica. Seu novo local de trabalho, anunciou ele, com um gesto amplo. Estas máquinas têm pelo menos 20 anos. Várias estão com problemas crônicos que ninguém consegue resolver definitivamente. Se você for tão boa quanto pareceu ontem, talvez consiga fazer algo útil aqui. Sofia observou as velhas máquinas com interesse genuíno. Eram diferentes das modernas que seu pai operava, mas seguiam os mesmos princípios básicos de engenharia mecânica que ele lhe ensinara. Por onde devo começar? Perguntou ela, ansiosa para provar seu valor. Mendonça apontou para uma velha fresadora que emitia um ruído estranho a cada rotação. Esta está perdendo precisão a cada dia. Os mecânicos dizem que é desgaste natural, que precisamos substituí-la, mas uma nova custaria mais de 100 mil reais. A menina aproximou-se da máquina, observando-a atentamente. Pediu para que a desligassem, e com a ajuda de Severino, começou a examinar o mecanismo interno. Após quase 1 hora de inspeção meticulosa, Sofia encontrou o problema. Uma engrenagem com 2 dentes desgastados, causando o ruído estranho e a perda de precisão. Podemos tentar reconstruir estes dentes com solda especial e depois reajustar, sugeriu ela. Já vi meu pai fazer algo parecido em casa, com o liquidificador antigo da minha mãe. Severino coçou a barba grisalha, pensativo. Pode funcionar. Temos os materiais no almoxarifado. O reparo foi bem sucedido. Ao final do dia, a velha fresadora operava com uma precisão que não apresentava há anos. Mendonça, que observava de longe, parecia impressionado, embora tentasse não demonstrar. Nos dias seguintes, Sofia continuou seu trabalho na seção de equipamentos antigos, consertando uma máquina após outra. Sua fama se espalhou rapidamente pela fábrica. Os trabalhadores, inicialmente céticos, agora a tratavam com um misto de admiração e carinho. Chamavam-na de pequena engenheira, ou sofinha das máquinas. Ricardo Mendonça continuava observando, sempre à distância, sempre com aquela expressão impassível. Mas quem o conhecia bem, podia notar uma mudança sutil em seu comportamento. Estava menos impaciente, menos propenso a explosões de raiva. Na sexta-feira daquela primeira semana, o céu sobre Diadema escureceu repentinamente no meio da tarde. Uma tempestade se aproximava, anunciada por trovões distantes e relâmpagos que cortavam o horizonte. Vai ser uma tempestade forte, comentou Severino, olhando pela janela do galpão. O sistema elétrico da fábrica não é dos mais confiáveis em dias assim. Como que para confirmar suas palavras, as luzes piscaram momentaneamente, quando um trovão particularmente forte sacudiu o prédio. Sofia estava concentrada no conserto de um torno mecânico, quando a tempestade finalmente atingiu a região com toda sua fúria. A chuva caía em cortinas densas, açoitando as janelas do galpão. Os relâmpagos eram tão frequentes que quase não havia intervalo entre eles. De repente, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Um raio havia atingido diretamente o transformador principal da fábrica. As luzes piscaram violentamente e então se apagaram por completo, deixando o galpão na penumbra, iluminado apenas pela luz natural que conseguia penetrar pelas janelas sujas. «Gerador de emergência!» gritou Ademar, correndo para o painel de controle principal. As luzes de emergência se acenderam, fracas e amareladas. Alguns equipamentos voltaram a funcionar, mas de forma irregular. «Sobrecarga no sistema», alertou um dos eletricistas. «A descarga do raio deve ter danificado o circuito principal». Foi quando Sofia notou algo alarmante. Uma das máquinas antigas, na extremidade do galpão, estava emitindo faíscas. O curto-circuito provocado pela descarga elétrica havia danificado sua fiação interna. «Seu Severino!» gritou ela, apontando para a máquina. «Faíscas!» Antes que alguém pudesse reagir, as faíscas atingiram um recipiente de solvente usado para limpeza de peças metálicas. Em segundos, as chamas se espalharam, alimentadas pelos materiais inflamáveis armazenados próximos à máquina. O pânico se instalou. Os trabalhadores corriam em todas as direções, alguns tentando alcançar os extintores, outros simplesmente buscando a saída mais próxima. «Evacuação!» ordenou Ademar, acionando o alarme de incêndio. «Todos para fora, agora!» Sofia, entretanto, não correu para a saída.
Em vez disso, correu na direção oposta, para o fundo do galpão. "Sofia, volte aqui!" gritou Severino, tentando alcançá-la. Mas a menina já havia desaparecido entre as máquinas. Ela se lembrava de algo que seu pai havia mencionado certa vez. O sistema de segurança da fábrica tinha uma falha de projeto. Em caso de incêndio, o procedimento padrão era cortar toda a energia. Mas isso também desativava as bombas de água do sistema de sprinklers. A válvula manual, murmurava Sofia para si mesma enquanto corria. Preciso encontrar a válvula manual do sistema de combate a incêndio. O fogo se espalhava rapidamente, alimentado pelos materiais combustíveis e pelo vento que entrava pelas janelas quebradas pela tempestade. A fumaça começava a tomar conta do ambiente, dificultando a visão e a respiração. Sofia finalmente chegou ao fundo do galpão, onde ficava o painel principal de controle do sistema hidráulico da fábrica. Era uma estrutura imponente, repleta de válvulas, manômetros e indicadores. Tossindo devido à fumaça, a menina procurou freneticamente a válvula que seu pai havia descrito. "Vermelha, com uma trava de segurança", repetia para si mesma. Finalmente a encontrou. Uma grande válvula vermelha com a inscrição "Emergência, Sistema de Combate a Incêndio", e uma trava de segurança que impedia seu acionamento acidental. Sofia removeu a trava e, reunindo toda a sua força, girou a pesada válvula. O metal rangeu resistindo inicialmente, mas então cedeu. Imediatamente, o som de água pressurizada encheu o ambiente, e os sprinklers do teto começaram a liberar jatos potentes, combatendo as chamas que já haviam tomado boa parte do setor de equipamentos antigos. Quase simultaneamente, a menina localizou outra válvula crucial, a de corte de combustível. Seu pai havia explicado que, em caso de emergência, era essencial interromper o fluxo de combustível para evitar explosões. Com as mãos trêmulas pelo esforço e pelo medo, Sofia conseguiu fechar também essa válvula. A combinação das duas ações, a ativação do sistema de sprinklers e o corte do combustível, impediu que o incêndio se transformasse em uma catástrofe. As chamas que ameaçavam se espalhar para toda a fábrica ficaram contidas à área de origem. Quando os bombeiros chegaram, minutos depois, encontraram uma situação muito menos grave do que esperavam. O fogo já estava praticamente controlado pelos sprinklers e não havia risco de explosão graças ao corte de combustível. O que eles não esperavam encontrar, entretanto, era a responsável por essa rápida contenção. Uma menina de 8 anos, encharcada e coberta de fuligem, sendo abraçada por trabalhadores agradecidos na entrada da fábrica. Ricardo Mendonça, que havia corrido do prédio administrativo ao ouvir o alarme de incêndio, observava a cena com uma expressão indescritível. Pela segunda vez em menos de uma semana, aquela criança improvável havia salvado sua fábrica de um desastre potencialmente devastador. "Onde você aprendeu sobre o sistema de emergência?" perguntou ele, aproximando-se de Sofia. "Meu pai me explicou", respondeu ela simplesmente. "Ele sempre disse que a fábrica tinha uma falha no projeto do sistema anti-incêndio, e em caso de emergência, era preciso acionar manualmente os sprinklers." Mendonça assentiu lentamente. Lembrava-se vagamente de Joaquim Ribeiro mencionando essa falha em alguma reunião de segurança anos atrás. Na época, ele havia ignorado a informação, considerando-a irrelevante ou exagerada. "Você poderia ter se machucado gravemente", disse ele, com uma severidade que não conseguia esconder completamente um tom de preocupação genuína. Ou pior, Sofia olhou diretamente para o empresário, com aquela franqueza desconcertante que só as crianças possuem. "Mas não me machuquei e salvei a fábrica, não é isso que importa?" Antes que Mendonça pudesse responder, um dos bombeiros se aproximou. "Senhor, precisamos verificar a extensão dos danos e investigar a causa exata do incêndio. Pelo que pudemos apurar preliminarmente, parece ter sido um curto-circuito causado pela descarga elétrica da tempestade." O empresário assentiu distraidamente, ainda olhando para Sofia. "Providencie um carro para levar esta menina para casa", ordenou a Ademar. "E certifique-se de que ela receba atendimento médico se necessário." Enquanto era conduzida para fora da fábrica, Sofia não pôde deixar de notar algo diferente no olhar de Ricardo Mendonça. Um brilho que não estava lá antes, algo que parecia quase humano. Na manhã seguinte ao incêndio,
Célia observava Sofia com preocupação enquanto a menina se preparava para ir à escola. O susto da noite anterior ainda estava vivo em seus olhos. Tem certeza que está bem para ir à aula hoje? Poderia ficar em casa descansando, sugeriu, acariciando os cabelos da filha. Sofia balançou a cabeça negativamente. Estou bem, mãe. Só um pouco cansada. E hoje tem prova de matemática, não posso faltar. A determinação da menina não surpreendia mais Célia. Desde muito pequena, Sofia demonstrava uma obstinação fora do comum para sua idade. Tudo bem, mas prometa que vai me ligar da secretaria se não se sentir bem, pediu, ajeitando a mochila nos ombros da filha. Prometo, respondeu Sofia, beijando a mãe no rosto antes de sair. O dia transcorreu normalmente na escola municipal Jardim Esperança. Os colegas de Sofia não sabiam do incidente na fábrica e ela preferiu não comentar. Na hora do recreio, porém, a professora Conceição a chamou para uma conversa particular. Sofia, ouvi rumores sobre o que aconteceu ontem na Metalúrgica Progresso, disse a professora com um olhar preocupado. É verdade que você está trabalhando lá depois da aula? A menina assentiu timidamente. É só por um tempo, professora. Até meu pai se recuperar e poder voltar ao trabalho. Conceição suspirou profundamente. Conhecia bem a realidade daquela comunidade, onde crianças frequentemente abandonavam os estudos para ajudar no sustento da família. Mas Sofia era diferente. Uma aluna brilhante, com potencial para ir muito além daquele bairro periférico. Entendo a situação difícil da sua família, Sofia, mas prometa que não vai abandonar os estudos. Seu futuro pode ser muito maior que aquela fábrica. Não vou abandonar, professora. Prometo, garantiu a menina com sinceridade. É só até meu pai melhorar. Ao final da tarde, quando Sofia chegou à Metalúrgica Progresso, encontrou um ambiente diferente do habitual. Os danos causados pelo incêndio haviam sido menores do que o esperado, graças à sua rápida intervenção, mas a seção de equipamentos antigos estava interditada para limpeza e reparos. Ademar a recebeu na entrada com uma expressão séria no rosto. O patrão quer falar com você, informou conduzindo-a em direção ao prédio administrativo. O coração de Sofia acelerou. Seria despedida? Teria feito algo errado? A possibilidade de perder aquela oportunidade, que garantia o sustento de sua família durante a recuperação do pai, a assustava profundamente. Ao chegar ao escritório de Ricardo Mendonça, porém, a menina foi surpreendida. O empresário não estava sozinho. Ao seu lado, sentado confortavelmente em uma poltrona, estava um homem de jaleco branco, o doutor Paulo Freitas, médico responsável pelo tratamento de Joaquim no hospital. Sofia, entre, chamou Mendonça, indicando uma cadeira vazia. Acredito que você já conhece o Dr. Freitas. A menina assentiu, confusa com aquela situação inesperada. Sim, senhor. Ele está cuidando do meu pai. Exatamente, concordou Mendonça. Conversei com o doutor esta manhã sobre o caso do seu pai. Ele me explicou que, com o tratamento adequado e alguns medicamentos especiais que não são fornecidos pelo SUS, a recuperação poderia ser significativamente mais rápida. Sofia olhou de Mendonça para o médico, tentando entender onde aquela conversa iria chegar. Já providenciei a compra desses medicamentos, continuou o empresário, surpreendendo-a. E também autorizei que seu pai seja transferido para um quarto particular, com acompanhante, para que sua mãe possa ficar com ele durante o período de internação. A menina piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que ouvia. Era uma mudança radical na postura do homem que, dias antes, havia ameaçado demitir seu pai por estar hospitalizado. Obrigada, senhor, murmurou Sofia, a voz embargada pela emoção. Não estou fazendo isso por caridade, esclareceu Mendonça rapidamente, como se temesse demonstrar qualquer sinal de fraqueza. É um investimento. Quanto mais rápido seu pai se recuperar, mais rápido ele poderá voltar a trabalhar. E bons funcionários são valiosos. Doutor. Freitas sorriu discretamente, percebendo a dificuldade do empresário em admitir um gesto de generosidade. De qualquer forma, Joaquim receberá o melhor tratamento possível. Com os novos medicamentos e fisioterapia intensiva, acredito que em 6 semanas ele poderá estar pronto para retomar atividades leves. Após o médico se retirar, Mendonça voltou sua atenção para Sofia. Hoje você não trabalhará na seção de equipamentos antigos, obviamente. Tenho outra tarefa para você. O empresário levantou-se
e caminhou até um grande monitor instalado na parede de seu escritório. Acionou um controle remoto e a tela exibiu imagens das câmeras de segurança da fábrica. Ontem, enquanto analisávamos os danos causados pelo incêndio, a equipe de segurança encontrou algo perturbador. Mendonça manipulou o controle, e a imagem mudou para mostrar detalhes da máquina que havia iniciado o incêndio. O curto-circuito não foi causado apenas pela descarga elétrica da tempestade, explicou ele, aproximando a imagem para mostrar detalhes da fiação. Veja aqui. A isolação dos fios foi deliberadamente danificada em vários pontos. Um dano sistemático, não acidental. Sofia observou atentamente as imagens, processando a informação. Alguém queria que a máquina pegasse fogo? Exatamente, confirmou Mendonça com uma expressão sombria. E não foi apenas essa máquina. Encontramos sinais de sabotagem em vários equipamentos da fábrica, incluindo a prensa alemã que você consertou. A revelação caiu como uma bomba. Sofia lembrou-se da pequena rachadura na válvula da prensa. Tão precisa, tão estrategicamente localizada. A rachadura, murmurou ela. Sim, assentiu Mendonça. Nossos especialistas em segurança acreditam que foi causada intencionalmente. Alguém com conhecimento técnico avançado está tentando sabotar a produção da fábrica. O empresário desligou o monitor e voltou a sentar-se, encarando Sofia com uma seriedade incomum. Quero que você me ajude a descobrir quem está fazendo isso. A menina arregalou os olhos, surpresa com o pedido. Eu? Mas como? Você tem um olhar diferente, explicou Mendonça. Vê coisas que os outros não veem. Foi capaz de identificar uma rachadura minúscula que especialistas não encontraram. Além disso, ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Você é pequena, passa despercebida. As pessoas falam mais livremente perto de crianças, sem perceberem que estão sendo observadas. Sofia franziu o senho, não gostando muito daquela sugestão. O senhor quer que eu espione os funcionários? Não exatamente, quero que observe, que preste atenção, que use esse seu talento para enxergar além do óbvio. Mendonça recostou-se na cadeira, analisando a reação da menina. Alguém está causando danos deliberados à minha fábrica, colocando em risco equipamentos caros e, mais importante, vidas humanas, como a sua ontem. Sofia refletiu por alguns instantes. A ideia de servir como uma espécie de espiã a incomodava, mas a preocupação com a segurança dos trabalhadores, incluindo amigos de seu pai como Severino, pesava mais. Tudo bem, concordou finalmente. Vou prestar atenção, mas não vou mentir ou enganar ninguém. Justo, concordou Mendonça. Apenas observe e me relate qualquer coisa suspeita. Enquanto isso, vai trabalhar ao lado de Severino na manutenção preventiva dos equipamentos. Ele vai mostrar a você como identificar sinais de sabotagem. Nas semanas que se seguiram, Sofia dividiu seu tempo entre a escola, as visitas ao pai no hospital e o trabalho na fábrica. Sob a orientação de Severino, aprendeu a reconhecer padrões de desgaste natural em comparação com danos intencionais. Suas pequenas mãos conseguiam acessar espaços que os mecânicos adultos tinham dificuldade em alcançar, tornando-a especialmente útil nas inspeções detalhadas. Ricardo Mendonça, enquanto isso, passava cada vez mais tempo no chão de fábrica, algo inédito em sua gestão. Os funcionários notavam a mudança no comportamento do patrão, menos distante, menos intimidador, mais atento às suas condições de trabalho. Em uma tarde particularmente quente, enquanto Sofia inspecionava uma máquina de corte recém-reparada, ouviu uma conversa entre dois funcionários que não a haviam notado, escondida como estava atrás do equipamento. O Carlos está cada vez mais nervoso, comentou um deles em voz baixa. Desde que o patrão começou a circular mais pela fábrica, ele mal consegue disfarçar a ansiedade. Normal, respondeu o outro. Considerando o que ele anda fazendo, Sofia apurou os ouvidos, o coração acelerando. Carlos Peixoto era o chefe da manutenção elétrica, um homem sempre mal-humorado que nunca escondera seu desprezo por Joaquim Ribeiro. Você acha mesmo que é ele quem está por trás das sabotagens? Perguntou o primeiro funcionário, claramente desconfortável. Tenho quase certeza. Outro dia o vi mexendo na fiação do painel de controle da linha 3, depois do expediente. Quando perguntei o que estava fazendo, disse que era uma manutenção preventiva.
mas não havia nenhuma manutenção programada para aquele dia. Os homens se afastaram, encerrando a conversa, mas Sofia já havia ouvido o suficiente. Aquela noite, após o expediente, decidiu investigar por conta própria o armário de ferramentas de Carlos Peixoto, localizado na área de manutenção elétrica. Com cuidado para não ser vista, a menina se esgueirou pelo corredor deserto. A maioria dos funcionários já havia ido embora, restando apenas os seguranças noturnos, que raramente passavam por aquela área. O armário estava trancado, mas a fechadura era simples. Sofia lembrou-se de como seu pai costumava abrir cadeados antigos com um clipe de papel desdobrado. Após algumas tentativas, conseguiu destravá-lo. Dentro, além das ferramentas comuns de um eletricista, encontrou algo alarmante: um caderno com anotações detalhadas sobre os sistemas elétricos da fábrica, com marcações específicas em pontos vulneráveis. Havia também um envelope pardo, contendo uma quantia considerável em dinheiro e um bilhete escrito à mão. Segunda parcela. Continue o bom trabalho. FV. Sofia fotografou as evidências com o celular simples que Célia lhe emprestara para emergências. Estava prestes a fechar o armário quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, escondeu-se atrás de uma pilha de caixas. Carlos Peixoto entrou na sala visivelmente agitado. Foi direto ao armário, abriu-o e, ao notar que suas coisas haviam sido mexidas, olhou ao redor com desconfiança. — Tem alguém aí? Perguntou em voz alta. Sofia conteve a respiração, imóvel em seu esconderijo. Carlos pegou o envelope e o caderno, guardando-os no bolso interno de sua jaqueta. Fechou o armário e saiu apressadamente. Assim que o eletricista se afastou, a menina saiu de seu esconderijo, o coração batendo acelerado. Precisava mostrar aquelas fotos a Mendonça imediatamente. Ao chegar ao escritório do empresário, porém, encontrou-o ocupado em uma reunião tensa com um homem que Sofia nunca havia visto antes. Alto, elegantemente vestido, com um distintivo policial pendurado no pescoço. — Delegado, entendo sua preocupação, mas insisto que este é um assunto interno da fábrica, dizia Mendonça claramente irritado. — Senhor Mendonça, sabotagem industrial é um crime grave, respondeu o delegado. Especialmente quando há suspeita de envolvimento de concorrentes. A polícia precisa investigar. Sofia recuou discretamente, decidindo que aquele não era o momento ideal para interromper. Mas ao virar-se para sair, derrubou acidentalmente um porta-canetas que estava sobre uma mesa próxima à porta. O barulho atraiu a atenção dos dois homens. — Sofia? — chamou Mendonça surpreso. — O que faz aqui a esta hora? Pensei que já tivesse ido para casa. A menina hesitou, constrangida pela interrupção. — Desculpe, senhor. Eu encontrei algo que acho que o senhor deveria ver. O empresário fez um gesto para que ela se aproximasse. — Delegado Santiago, esta é Sofia Ribeiro, filha de um dos meus funcionários. Sofia, este é o delegado Marcos Santiago, da Delegacia de Crimes Econômicos. Sofia cumprimentou o policial timidamente. Então mostrou as fotos que havia tirado do armário de Carlos. À medida que explicava o que havia encontrado e a conversa que ouvira, os olhos de Mendonça se estreitavam, uma fúria contida crescendo em seu semblante. O delegado, por sua vez, examinava as imagens com interesse profissional. FV Fernando Vieira, CEO da metalúrgica Vanguarda, murmurou ele. Seu principal concorrente, não é, Mendonça? O empresário assentiu lentamente. A Vanguarda tem tentado me tirar do mercado há anos. Sempre suspeitei que usassem táticas sujas, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto. Santiago voltou-se para Sofia, impressionado. Você tem um talento natural para a investigação, jovem. Estas evidências são exatamente o que precisávamos para abrir um inquérito formal. A menina corou levemente com o elogio. Só queria ajudar a proteger a fábrica e o emprego do meu pai. Quando o delegado se retirou, prometendo retornar na manhã seguinte com uma equipe para prender Carlos Peixoto e continuar as investigações, Mendonça ficou a sós com Sofia. Você assumiu um risco desnecessário, disse ele com severidade. Se Carlos a tivesse descoberto, poderia ter sido perigoso. Desculpe, senhor, murmurou Sofia, baixando os olhos. Para sua surpresa, Mendonça se aproximou e, num gesto completamente fora de seu caráter habitual, colocou a mão sobre o ombro da menina. Mas foi extremamente corajoso e inteligente da sua parte.
Você provavelmente salvou a fábrica de danos ainda maiores. Ele caminhou até a janela, observando as luzes da fábrica na noite que caía sobre Diadema. Sabe, Sofia, você me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Alguém que também via além do óbvio, que enxergava soluções onde os outros só viam problemas. A menina olhou para ele com curiosidade. Quem? Um sorriso melancólico quase imperceptível surgiu nos lábios de Mendonça. Minha filha, respondeu ele surpreendendo Sofia. Ela teria sua idade agora. O empresário nunca havia mencionado uma filha. De fato, os funcionários mais antigos, como Severino, diziam que Mendonça não tinha família, apenas ex-esposas e uma vida dedicada exclusivamente aos negócios. Eu não sabia que o senhor tinha uma filha, comentou Sofia cautelosa. Tive, corrigiu ele, a voz subitamente embargada. Clara, ela se foi quando tinha 5 anos. Um acidente. Depois disso, me afundei no trabalho. Meu casamento acabou. Perdi contato com amigos, com a realidade além desta fábrica. A revelação era tão inesperada, tão humana vinda de um homem sempre descrito como frio e calculista, que Sofia não soube o que dizer. Instintivamente, aproximou-se e tocou a mão de Mendonça, num gesto simples de conforto. O empresário olhou para aquela pequena mão sobre a sua, e algo dentro dele pareceu se quebrar. Uma barreira erguida ao longo de anos de amargura e isolamento. Venha, disse ele subitamente decidido. Vamos visitar seu pai no hospital. Tenho uma proposta para fazer a ele. O Hospital Municipal de Diadema estava silencioso àquela hora da noite. Apenas o som dos equipamentos médicos e os passos ocasionais da equipe de enfermagem quebravam a quietude dos corredores. Ricardo Mendonça caminhava com passos firmes, seguido de perto por Sofia, que ainda tentava processar a revelação surpreendente sobre a filha do empresário. Ao chegarem ao quarto onde Joaquim estava internado, encontraram Célia adormecida numa poltrona ao lado da cama. Joaquim estava acordado, folheando uma revista velha. Seu semblante se iluminou ao ver a filha, mas logo se tornou apreensivo ao notar a presença de Mendonça. Sofia, o que faz aqui a esta hora? E com o senhor Mendonça? Perguntou, tentando se ajeitar na cama. Boa noite, Ribeiro, cumprimentou o empresário com uma formalidade que não conseguia esconder completamente seu desconforto. Desculpe a visita tardia, mas precisávamos conversar. Célia despertou com as vozes, olhando confusa para os visitantes inesperados. Sofia correu para abraçar a mãe, enquanto Mendonça permanecia à porta, como se hesitasse em invadir aquele espaço familiar. Por favor, entre, convidou Joaquim, percebendo o constrangimento do patrão. Aconteceu algo na fábrica? Mendonça avançou alguns passos, ficando ao pé da cama. Sim e não. Sua filha descobriu algo importante hoje. Evidências de sabotagem sistemática em nossos equipamentos. Nas 2 horas seguintes, o empresário explicou detalhadamente a situação a Joaquim e Célia. A descoberta da sabotagem por Sofia, o envolvimento de Carlos Peixoto, as suspeitas sobre a metalúrgica Vanguarda. Joaquim ouvia tudo com expressão grave, ocasionalmente trocando olhares significativos com a esposa. Sempre desconfiei do Carlos, comentou ele, quando Mendonça terminou seu relato. Ele aparecia em horários estranhos. Fazia perguntas demais sobre os novos equipamentos. Devia ter dado ouvidos às suas suspeitas, admitiu o empresário, surpreendendo a todos com aquela confissão de erro. Assim como devia ter dado mais atenção quando você alertou sobre a falha no sistema anti-incêndio. Sua filha me mostrou o quanto estive cego. Um silêncio constrangedor caiu sobre o quarto. Para Joaquim e Célia, era quase irreconhecível aquele homem à sua frente. O mesmo Ricardo Mendonça, sempre descrito como arrogante e insensível, agora admitindo falhas e demonstrando uma vulnerabilidade inesperada. Senhor Mendonça, começou Joaquim hesitante. Ricardo, interrompeu o empresário. Pode me chamar de Ricardo. Depois de tudo o que sua família fez pela minha fábrica, acho que já passamos do estágio das formalidades. O operário assentiu, ainda desconfortável com a sugestão. O senhor mencionou que tinha uma proposta para mim. Mendonça respirou fundo, como se reunisse coragem para o que estava prestes a dizer. Sim, na verdade, tenho várias propostas. A primeira delas diz respeito a você, Ribeiro. Quando se recuperar completamente, gostaria que assumisse o cargo de gerente de manutenção. Joaquim arregalou os olhos, incapaz de esconder sua surpresa.
Gerente de manutenção? Mas eu nunca tive um cargo de chefia. Eu sou apenas um operário excepcionalmente qualificado, com 15 anos de experiência e um conhecimento profundo dos equipamentos, completou Mendonça. Exatamente o tipo de pessoa que deveria estar gerenciando a manutenção, não um traidor como Carlos Peixoto. Célia apertou a mão do marido, os olhos brilhando de emoção. Era uma promoção significativa, que mudaria completamente a situação financeira da família. Quanto a Sofia, continuou o empresário voltando-se para a menina, tenho uma proposta diferente. A criança endireitou-se na cadeira, curiosa. Obviamente você não pode continuar trabalhando na fábrica. É ilegal e, mais importante, não é o lugar para uma criança com seu potencial. Mas gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral no Colégio São Francisco, o melhor de Diadema. Lá você terá acesso a laboratórios de ciências, professores qualificados, tudo o que precisa para desenvolver seus talentos. Sofia olhou para os pais, sem saber como reagir. O Colégio São Francisco era um sonho distante para as crianças do Jardim Esperança, uma instituição de elite frequentada pelos filhos da classe alta da região. Além disso, prosseguiu Mendonça, estou criando um programa de aprendizagem técnica na fábrica para jovens da comunidade. Não agora, claro, você ainda é muito nova, mas quando tiver idade suficiente, haverá um lugar esperando por você, se ainda estiver interessada em engenharia e mecânica. Célia não conseguiu conter as lágrimas. Senhor Mendonça, Ricardo, não sei como agradecer. O empresário fez um gesto de dispensa com a mão. Não me agradeça. Estou apenas retribuindo o que vocês fizeram por mim. Sua filha não apenas salvou minha fábrica, 2 vezes, mas também... Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Ela me fez lembrar de algo que eu havia esquecido há muito tempo. A importância das pessoas, da compaixão, de ver além dos números e lucros. Naquela noite, ao retornar para casa com Sofia, num carro com motorista providenciado por Mendonça, Célia ainda tentava assimilar a mudança extraordinária em suas vidas. De uma família à beira da miséria, ameaçada pelo desemprego e dívidas, tornaram-se subitamente beneficiários da generosidade inesperada do homem, antes conhecido como o tirano da metalúrgica Progresso. Mãe, chamou Sofia, enquanto se preparava para dormir. O senhor Mendonça me contou sobre a filha dele, a Clara. Célia, que arrumava o colchão da filha, parou surpresa. Filha? Não sabia que ele tinha uma filha. Tinha, corrigiu Sofia com a voz baixa. Ela morreu num acidente quando era pequena. Acho que foi por isso que ele ficou tão... diferente. A mulher sentou-se ao lado da filha, refletindo sobre aquela revelação. De repente, muitas coisas faziam sentido. A amargura de Ricardo Mendonça, seu distanciamento, sua obsessão pelo trabalho. A dor muda as pessoas, comentou pensativa. Alguns se tornam mais duros como uma forma de proteção. Mas ele está mudando, não está? Perguntou Sofia com a inocência esperançosa da infância. Célia sorriu, acariciando os cabelos da filha. Sim, meu amor. Graças a você ele está mudando. Nas semanas que se seguiram, a metalúrgica Progresso passou por transformações que surpreenderam não apenas seus funcionários, mas toda a comunidade de Diadema. Ricardo Mendonça, como que despertado de um longo torpor emocional, implementou mudanças radicais em sua gestão. A primeira delas foi a criação de uma cooperativa entre os funcionários, dando-lhes participação nos lucros da empresa. Os salários foram revistos e aumentados, os contratos precários formalizados e as condições de trabalho significativamente melhoradas. É uma nova era para a metalúrgica Progresso, anunciou ele numa reunião geral, com todos os funcionários reunidos no pátio da fábrica. Uma era em que valorizamos não apenas a produção, mas as pessoas que a tornam possível. Joaquim, ainda usando uma bengala, mas já em franca recuperação, estava ao lado de Mendonça durante o anúncio. Como novo gerente de manutenção, ele havia implementado um sistema rigoroso de inspeção que garantia tanto a segurança dos equipamentos quanto a dos trabalhadores. O caso de sabotagem industrial foi amplamente noticiado na imprensa local. Carlos Peixoto confessou ter sido contratado por Fernando Vieira, CEO da metalúrgica Vanguarda, para sabotar equipamentos-chave da Progresso, causando atrasos na produção e prejuízos financeiros.
Ambos enfrentavam agora processos criminais. Sofia, por sua vez, adaptava-se à sua nova rotina. As manhãs no Colégio São Francisco eram desafiadoras, mas estimulantes. Pela primeira vez tinha acesso a laboratórios equipados, professores especializados e uma biblioteca que parecia não ter fim. As tardes eram divididas entre os deveres escolares e visitas à fábrica, onde acompanhava o pai em suas novas funções. Em uma dessas tardes, 3 meses após o incidente do incêndio, Ricardo Mendonça convidou Sofia para conhecer seu mais novo projeto. Conduziu-a a um terreno adjacente à fábrica, onde máquinas de construção trabalhavam intensamente. "O que estão construindo aqui?" perguntou a menina curiosa. "Uma escola", respondeu Mendonça, com um entusiasmo juvenil que transformava completamente seu semblante. "A Escola Técnica Clara Mendonça, em homenagem à minha filha. Será um centro de formação para jovens da comunidade, com foco em engenharia, mecânica, eletrônica e outras áreas técnicas." Sofia observou os trabalhadores movimentando-se no canteiro de obras, o coração acelerado com a possibilidade que aquele projeto representava para tantas crianças como ela. "E tem mais", continuou o empresário enquanto caminhavam pelo perímetro da construção. "Estamos implementando um programa de bolsas de estudo para os melhores alunos das escolas públicas da região. 50 vagas por ano, com tudo pago. Mensalidades, material escolar, uniformes, até alimentação e transporte." "Por que está fazendo tudo isso?" perguntou Sofia, genuinamente curiosa. Mendonça parou de caminhar, olhando para a menina com uma expressão serena que poucos haviam testemunhado. "Porque você me ensinou algo importante, Sofia. Algo que eu havia esquecido depois da Clara. Que o verdadeiro valor não está nas máquinas, no dinheiro ou no poder. Está nas pessoas. Na capacidade de fazer diferença na vida delas." Ele apontou para a construção que se erguia à frente deles. "Esta escola não é apenas um projeto de responsabilidade social ou uma estratégia de marketing, como meus consultores sugeriram. É uma forma de honrar a memória da minha filha, criando oportunidades para crianças que, como você, têm potencial para transformar o mundo ao seu redor." Sofia sorriu, tocada pela sinceridade daquelas palavras. "Acho que a Clara ficaria muito orgulhosa." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do empresário, rapidamente enxugada. "Sim, acho que ficaria." Naquela noite, durante o jantar na pequena casa da família Ribeiro, agora reformada e ampliada graças ao novo salário de Joaquim, Sofia contou aos pais sobre a escola técnica em construção e o programa de bolsas. "É incrível como tudo mudou em tão pouco tempo", comentou Joaquim, ainda se adaptando à sua nova posição na fábrica. "Há 4 meses estávamos desesperados, sem saber como pagar as contas. Agora temos esperança", completou Célia, servindo mais uma porção de arroz no prato da filha. "E tudo graças à nossa pequena engenheira." Sofia corou com o elogio. "Eu só fiz o que achei certo, mãe." "Isso fez toda a diferença", respondeu Joaquim, com orgulho evidente na voz. "Mendonça me contou hoje que a produtividade da fábrica aumentou 30% desde que implementamos as novas condições de trabalho. É a prova de que tratar os funcionários com dignidade não é apenas o certo moralmente, é também bom para os negócios. Os outros empresários da região estão curiosos", acrescentou Célia, que agora trabalhava meio período como assistente administrativa na fábrica. Outro gesto de Mendonça para ajudar a família. "Ouvi dizer que alguns estão considerando adotar políticas semelhantes." Sofia ouvia tudo com uma satisfação tranquila. Sabia que havia sido o catalisador daquela transformação, mas também compreendia que as sementes da mudança já existiam. No coração endurecido de Ricardo Mendonça, esperando apenas o momento certo para germinar. Na dedicação incansável de seu pai ao trabalho, mesmo quando não era reconhecido. Na força silenciosa de sua mãe, que nunca perdeu a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Joaquim, enquanto saboreava a sobremesa simples que Célia havia preparado. "A forma como Mendonça mudou pessoalmente. Outro dia o vi sorrindo de verdade, enquanto conversava com os operários mais novos. O homem que antes mal dirigia a palavra aos funcionários, agora sabe o nome de cada um, pergunta sobre suas famílias, ouve suas sugestões. As pessoas podem mudar quando encontram uma razão para isso", refletiu Célia,
com a sabedoria simples que sempre a caracterizara. Para Mendonça, essa razão foi Sofia, a menina que o fez lembrar da filha, que tocou um ponto em seu coração que ele julgava morto. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama, uma cama de verdade, não mais um colchão no chão, Sofia refletiu sobre como uma série de eventos aparentemente trágicos havia se transformado em algo tão positivo. O assalto que deixara seu pai hospitalizado, a ameaça de demissão, sua decisão desesperada de ir à fábrica, tudo havia convergido para criar uma cadeia de transformações que agora beneficiava não apenas sua família, mas toda a comunidade. Às vezes, as coisas ruins acontecem para abrir caminho para as coisas boas, havia dito sua avó certa vez. Na época, Sofia não compreendera completamente o significado daquelas palavras. Agora elas faziam todo o sentido. Com esse pensamento reconfortante, a pequena engenheira adormeceu, sonhando com válvulas, engrenagens e um futuro cheio de possibilidades, para ela, para sua família e para todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pela corrente de mudanças que sua coragem inocente havia desencadeado. 5 anos se passaram desde aquele fatídico dia em que Sofia Ribeiro, com apenas 8 anos de idade, adentrou os portões da metalúrgica Progresso, determinada a salvar o emprego de seu pai. O que começara como um ato de desespero infantil transformara-se em um ponto de virada não apenas para sua família, mas para toda a comunidade do Jardim Esperança. Agora, aos 13 anos, Sofia caminhava pelos corredores da Escola Técnica Clara Mendonça, com a confiança de quem conhecia cada canto daquele lugar. Os cabelos cacheados, antes sempre presos em um rabo de cavalo simples, agora exibiam um corte moderno que emoldurava seu rosto já adolescente. Usava o uniforme da escola com orgulho, camisa branca com o logotipo bordado, calça azul marinho e tênis confortáveis. "Sofia, estávamos te procurando", chamou Mateus, um garoto de óculos que fazia parte da mesma turma avançada de robótica. "O senhor Mendonça está na sala de reuniões e quer falar com você." A menina consultou o relógio, preocupada. Em 1 hora deveria apresentar seu projeto de pesquisa no auditório principal, como parte da Feira Anual de Ciência e Tecnologia da escola. "Agora, minha apresentação é às 4. Ele disse que não vai demorar", garantiu Mateus, ajeitando os óculos no rosto. E parecia importante. Suspirando, Sofia seguiu em direção à sala de reuniões. Nos últimos anos, desenvolvera uma relação quase familiar com Ricardo Mendonça. O empresário, transformado pela experiência com a pequena operária que lhe lembrara sua filha perdida, tornara-se uma presença constante em sua vida. Um mentor, um padrinho, uma figura paterna complementar que a incentivava a desenvolver seus talentos ao máximo. Ao entrar na sala, encontrou não apenas Mendonça, mas também seus pais, a professora Conceição, agora diretora pedagógica da escola técnica, e 2 pessoas que não conhecia, um homem e uma mulher de ternos elegantes, com crachás do Ministério da Educação. "Ah, aí está você", exclamou Mendonça com um sorriso caloroso que mesmo após 5 anos ainda surpreendia quem o conhecera em seus tempos de tirano. "Sofia, quero apresentá-la à doutora Regina Campos e ao doutor André Pimentel, do Ministério da Educação. Eles vieram especialmente para a feira de hoje e têm um anúncio importante." Sofia cumprimentou os visitantes educadamente, curiosa sobre o motivo daquela reunião. Joaquim, completamente recuperado e agora diretor de operações da Metalúrgica Progresso, piscou para a filha de forma encorajadora. Ao seu lado, Célia sorria orgulhosa. Também ela havia crescido profissionalmente nos últimos anos, tornando-se coordenadora administrativa da escola técnica. "Sofia", começou a doutora Regina, "seu projeto sobre sistemas hidráulicos sustentáveis chamou nossa atenção quando foi apresentado na Feira Estadual de Ciências. A aplicação que você desenvolveu para reaproveitamento de fluidos em sistemas industriais é não apenas inovadora, mas potencialmente revolucionária para a indústria." A adolescente corou levemente. Seu projeto, baseado nos conhecimentos adquiridos desde pequena sobre sistemas hidráulicos, propunha um método de filtragem e reutilização que reduzia em 70% o desperdício de fluidos industriais, com impacto significativo tanto econômico quanto ambiental. "Obrigada",
respondeu ela modestamente. Foi apenas uma aplicação prática do que aprendi aqui na escola e na fábrica. Não seja tão modesta, interveio o Dr. André. Seu projeto foi selecionado entre mais de 500 trabalhos de todo o país. E é por isso que estamos aqui hoje. A mulher abriu uma pasta que trazia consigo, retirando um documento oficial com o timbre do Ministério da Educação. Temos o prazer de informar que você foi selecionada para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Jovens Cientistas, que acontecerá em Genebra, Suíça, no próximo mês. Sofia arregalou os olhos incrédula. A Olimpíada Internacional era o sonho de qualquer jovem cientista, uma competição prestigiosa que reunia os talentos mais promissores de todo o mundo. Eu fui selecionada, gaguejou olhando para os pais em busca de confirmação de que aquilo era real. Não apenas selecionada, continuou a doutora Regina, mas escolhida como líder da delegação brasileira. Você e outros 4 estudantes excepcionais representarão nosso país com todas as despesas pagas pelo Ministério. Célia não conseguiu conter as lágrimas de emoção. Joaquim, sempre mais contido, tinha os olhos marejados enquanto observava a filha receber aquela notícia extraordinária. Isso é incrível, murmurou Sofia, ainda processando a informação. Mas e a escola? As aulas? Tudo será ajustado, garantiu a professora Conceição. Suas notas são exemplares e esta é uma oportunidade única. A escola não apenas autoriza sua participação, como a incentiva plenamente. Mendonça, que observava a cena com um sorriso discreto, finalmente se manifestou. E a Metalúrgica Progresso patrocinará um complemento à sua viagem. Após a Olimpíada, você e seus pais passarão uma semana conhecendo os principais centros de tecnologia da Europa. Uma experiência educacional completa. A generosidade daquele gesto não surpreendia mais ninguém. Nos últimos anos, Ricardo Mendonça havia se transformado em um dos empresários mais respeitados do país, não apenas pelos resultados financeiros de suas empresas, agora diversificadas para além da metalurgia, mas principalmente por suas iniciativas sociais revolucionárias. A Fundação Clara Mendonça, criada em memória de sua filha, já havia beneficiado milhares de crianças e adolescentes com bolsas de estudo, programas de formação técnica e projetos culturais. A pequena semente plantada por Sofia havia florescido em um verdadeiro movimento de transformação social, liderado pelo homem que um dia fora conhecido apenas por sua frieza e ganância. Após a reunião, enquanto se dirigia ao auditório para sua apresentação na feira, Sofia foi abordada por Mendonça no corredor. Nervosa com a apresentação? Perguntou ele, caminhando ao seu lado. Um pouco, admitiu a adolescente. Agora mais ainda, sabendo que vou para a Olimpíada Internacional. O empresário sorriu, colocando a mão no ombro da jovem. Sabe, Sofia, há 5 anos, quando uma menina de 8 anos apareceu no meu escritório, oferecendo-se para trabalhar no lugar do pai, achei que era uma piada de mau gosto. Permiti que tentasse consertar a prensa alemã apenas por divertimento, certo de que falharia. Sofia sorriu, lembrando-se daquele dia como se fosse ontem. O senhor estava bem diferente naquela época. Eu estava morto por dentro, confessou Mendonça, com uma franqueza que só demonstrava com pouquíssimas pessoas. Depois que perdi a Clara, construí muros ao meu redor. Transformei-me em uma máquina de fazer dinheiro, sem me importar com nada nem ninguém. Eles pararam próximos à entrada do auditório, já lotado de visitantes para a feira. Você não apenas consertou uma máquina naquele dia, Sofia. Você começou a consertar algo muito mais importante, meu coração. Me fez lembrar que existe vida além do lucro, que existe beleza na inocência, na persistência, na fé. A adolescente, normalmente tão articulada, sentiu a garganta apertar com a emoção. O senhor mudou a minha vida também, a vida da minha família, de toda a comunidade. É assim que funciona, refletiu Mendonça. Um ato de bondade gera outro, que gera outro, numa reação em cadeia. Você me ensinou isso. Dentro do auditório, o burburinho aumentava. Era hora da apresentação. Sofia respirou fundo, preparando-se para entrar. Vá lá e mostre a todos o que a pequena operária do Jardim Esperança é capaz de fazer, encorajou Mendonça com um orgulho quase paternal. A apresentação foi um sucesso retumbante. Com a confiança e eloquência de alguém muito além de seus 13 anos,
Sofia explicou seu sistema hidráulico sustentável, respondeu a perguntas técnicas complexas e demonstrou o protótipo funcional que havia construído. A plateia, composta por estudantes, professores, empresários e autoridades, aplaudiu de pé ao final. Mais tarde, durante a cerimônia de encerramento da feira, o prefeito de Diadema subiu ao palco para um anúncio especial. Hoje é com imenso orgulho que declaramos o dia 15 de maio como o Dia da Inovação Social em nossa cidade, em homenagem à data em que uma pequena menina de 8 anos transformou não apenas uma fábrica, mas toda uma comunidade com sua coragem e inteligência. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas enquanto o prefeito continuava. Também tenho a honra de anunciar que o antigo Jardim Esperança, agora revitalizado graças aos projetos sociais da Fundação Clara Mendonça e da Metalúrgica Progresso, passará a se chamar oficialmente Bairro Nova Esperança, simbolizando a transformação real vivida por seus moradores. Os aplausos eram ensurdecedores. Sofia, no palco ao lado de seus pais e de Ricardo Mendonça, observava a multidão com um misto de embaraço e gratidão. Nunca imaginara que seu simples ato de coragem infantil pudesse desencadear tantas mudanças positivas. E, por fim, continuou o prefeito, gostaria de revelar a escultura que será instalada na praça central do bairro, como símbolo permanente desta história extraordinária. Uma cortina foi removida, revelando uma bela escultura em bronze, uma menina pequena consertando uma engrenagem gigantesca. Na base, uma placa com os dizeres: para Sofia Ribeiro, a pequena operária que nos ensinou que qualquer pessoa, não importa quão pequena, pode mudar o mundo ao seu redor. A comoção foi geral. Célia chorava abertamente, apoiada em Joaquim, que tentava disfarçar as próprias lágrimas. Mendonça, normalmente tão composto em público, não se importou em mostrar a emoção que sentia. Sofia, por sua vez, olhava para a escultura com uma mistura de surpresa e humildade. Nunca buscara reconhecimento ou fama. Havia agido movida apenas pelo amor à sua família e pela fé de que poderia fazer a diferença, mesmo sendo apenas uma criança. Mais tarde, quando a multidão já havia se dispersado e apenas algumas pessoas permaneciam no auditório, Sofia encontrou um momento de quietude para refletir. Sentada sozinha em um canto, observava a maquete do que seria o novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Metalúrgica Progresso, um projeto revolucionário que combinaria a produção industrial com sustentabilidade ambiental. No que está pensando? Perguntou Mendonça, aproximando-se silenciosamente. Em como tudo começou? Respondeu ela, com um sorriso nostálgico, com uma válvula rachada. O empresário assentiu, compreendendo perfeitamente a metáfora. As maiores transformações frequentemente começam com as menores falhas. O senhor acha que conseguiremos mudar outras fábricas, outras empresas? Perguntou Sofia, sempre preocupada em expandir o impacto positivo para além de Diadema. Fazer com que mais empresários percebam que é possível ter lucro sendo socialmente responsável? Tenho certeza que sim, respondeu Mendonça com convicção. O que construímos aqui já está servindo de modelo para empresas em todo o país. E com você liderando a próxima geração de engenheiros e cientistas, o futuro parece muito promissor. Sofia sorriu, imaginando as possibilidades. Nos próximos anos, concluiria o ensino médio na Escola Técnica Clara Mendonça e seguiria para a universidade, provavelmente engenharia mecânica ou mecatrônica, suas paixões. Depois voltaria para trabalhar na Metalúrgica Progresso, agora transformada em um complexo industrial modelo, onde poderia implementar suas ideias inovadoras em escala real. Sabe o que mais me deixa feliz? Comentou ela, observando pela janela as luzes do bairro Nova Esperança ao entardecer. Ver como a vida das pessoas melhorou. As crianças indo para escolas de qualidade, os adultos com empregos dignos, as ruas pavimentadas, o posto de saúde funcionando. Esse é seu verdadeiro legado, Sofia, respondeu Mendonça com um sorriso sereno. Não a máquina que você consertou, mas as vidas que você ajudou a transformar, incluindo a minha. No dia seguinte, uma reportagem especial no principal jornal da região destacava a história extraordinária da pequena operária que havia mudado uma fábrica, um empresário e uma comunidade inteira. A manchete, simples e direta, resumia perfeitamente a jornada. Sofia Ribeiro,
a menina que consertou muito mais que uma máquina. A reportagem terminava com uma foto atual de Sofia, ao lado da prensa hidráulica alemã, a mesma que, 5 anos antes, ela havia consertado com uma solução improvisada de resina epóxi. A máquina, agora considerada um símbolo da transformação da metalúrgica Progresso, havia sido preservada em seu estado original, com uma pequena placa comemorativa. Na foto, Sofia sorria com a mesma determinação e esperança que a caracterizavam desde pequena, mas agora com a confiança de uma jovem cientista pronta para conquistar o mundo. Ao fundo, parcialmente visível, estava Ricardo Mendonça, o homem que um dia fora conhecido como o tirano da metalúrgica e que agora era celebrado como um visionário da responsabilidade social empresarial. A legenda da foto, escolhida pelo próprio editor-chefe do jornal, capturava perfeitamente a essência daquela história extraordinária. Às vezes é preciso o olhar inocente de uma criança para nos lembrar do que realmente importa na vida. E assim, a pequena válvula rachada que Sofia identificara e consertara 5 anos antes continuava a gerar ondas de transformação, provando que mesmo os menores atos de coragem e bondade podem mudar o mundo uma engrenagem de cada vez.